Quais são os motivos que te trouxe à igreja nesta noite? Quais são os motivos que te faz pertencer a uma igreja chamada Igreja do Senhor? Quais são os motivos que te levam a testemunhar do Evangelho, a abrir a Bíblia, a pregar o Evangelho? Veremos no sermão de hoje, irmãos, o apóstolo Paulo abrir o seu coração e revelar os motivos que o fazia, ao lado de seus companheiros, pregar o Evangelho. Esses motivos sinceros e puros fizeram com que, pela graça de Deus, nascesse uma igreja de um testemunho vivo na cidade de Tessalônica. E eu convido você a abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, para a continuidade dos nossos estudos nesta carta. Vamos ler os 12 primeiros versículos do capítulo 2. Diz assim a Santa Escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos comunhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Oremos. Deus bendito, te louvamos pelos atos deste culto. E agora, ó Deus, pedimos uma bênção especial, que tu venhas iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ó Deus, com os olhos desvendados, enxergar aquilo que tu tens revelado a nós, em especial nesta passagem lida. Fale ao nosso coração, exorta-nos, consola-nos e aviva-nos a esperança, até o glorioso dia, quando haveremos de estarmos juntos com o Senhor para sempre. Que ao final, ó Deus, desta meditação, deste culto, saiamos deste lugar com esta esperança bem viva na nossa mente e no nosso coração, e dessedentados, ó Deus, pela tua palavra, que vem nos alimentar espiritualmente. É a nossa oração com gratidão no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vimos no estudo do capítulo 1 desta carta o apóstolo Paulo apresentar um testemunho vivo da igreja dos Tessalonicenses. Na leitura que fizemos do capítulo 1, na liturgia deste culto, recordamos o testemunho daquela igreja. O testemunho daqueles irmãos repercutiu em toda a Macedônia, ao norte, mas também na Acaia, ao sul da Grécia,
conforme os versos 7 e 8 do capítulo 1. Aqueles irmãos deixaram os ídolos, aqueles irmãos se converteram ao Senhor de todo o coração, com sinceridade de coração. Eles testemunhavam, eles aguardavam a vinda de Jesus. Assim terminou o capítulo 1. Aprendemos também que a evidência de sermos eleitos por Deus não é por meio de discurso religioso, erudição teológica, mas sim através de uma vida piedosa, através de frutos dignos de arrependimento, através de uma vida de dependência de Deus, de uma vida que busca a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A nossa eleição, capítulo 1, testemunho vivo que existia na igreja dos Tessalonicenses, não é uma questão de performance humana, mas sim fruto da graça de Deus que opera na vida daquele que se dispõe a servi-lo com integridade de coração. Claro que as razões que o levaram a pregar o Evangelho em Tessalônica não foram ou não estavam ligadas a interesse próprio, particular, mas sim no amor a Deus acima de todas as coisas e no amor aos Tessalonicenses. O capítulo 2 inicia com o apóstolo Paulo respondendo, possivelmente, alguma crítica que porventura tenha surgido ali, quando ele teve que sair às pressas de Tessalônica por causa da perseguição. Observe que o apóstolo parte agora do foco da igreja, que ele estava descrevendo no capítulo 1, para o foco nele e em seus companheiros, Silas e Timóteo. Paulo fala agora, neste capítulo 2, no texto de nossa meditação, da sua experiência, da sua vida e também dos seus companheiros. No capítulo 1, ele deu graças a Deus pela vida daquela igreja. Ele agradeceu ao Senhor porque aqueles irmãos estavam seguindo o exemplo dele e de seus companheiros, não obstante as suas fragilidades. Agora, no capítulo 2, ele examina com mais profundidade o tipo de vida que permitiu a ele e a Silas e Timóteo atuarem como exemplos a serem seguidos. Afinal, quais são as motivações que devem existir em nós para que sejamos, pela graça de Deus, exemplos para os outros? Embora existam muitas possíveis motivações, Paulo aponta para a mais importante. O ministério dele e de seus companheiros em Tessalônica, o testemunho cristão pessoal deles, era um testemunho que procurava agradar a Deus. Esse testemunho deve ser pautado no amor a Deus, no amor aos perdidos, e deve procurar a glória de Deus. Paulo não demonstra propriamente preocupação com o crescimento da igreja dos Tessalonicenses, crescimento numérico, mas demonstra preocupação com o crescimento espiritual, o amadurecimento daqueles irmãos. Por isso ele expõe questões particulares da sua vida, nos desafiando a alinhar nossas esperanças e motivações, sonhos e desejos, para que agrademos a Deus e influenciemos as pessoas que olham para nós como Igreja de Cristo. Meditemos, irmãos, nestes 12 primeiros versículos do capítulo 2, sobre o tema características de um testemunho que agrada a Deus. Quais são as características de um testemunho que agrada a Deus? E a primeira característica nós vemos aí nos 2 primeiros versos. Vamos a eles. O testemunho que agrada a Deus proclama o Evangelho em meio ao sofrimento. Veja o que Paulo diz nos 2 primeiros versos. Porque vós, irmãos, sabeis
pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio ao sofrimento, em meio a muita luta. A primeira característica, irmãos, que agrada a Deus de um testemunho pessoal é que ele proclama o Evangelho, não obstante as adversidades. Aqui nós temos uma referência direta a Atos 16. Paulo traz à memória como ele e Silas foram maltratados em Filipos, de modo vergonhoso, em virtude da pregação do Evangelho. Ali eles foram presos, açoitados, atados ao tronco. No longo caminho de Filipos a Tessalônica, aproximadamente 160 quilômetros, mais ou menos 30 horas a pé. Certamente cada passo de Tessalônica, de Filipos a Tessalônica, cada passo trazia uma lembrança dos açoites. Sem dúvida, eles traziam sinais exteriores, mesmo no momento da chegada em Tessalônica. É possível que quando chegaram em Tessalônica, alguns vergões ainda estavam presentes nos corpos deles. Diante desta circunstância, teria sido mais confortável eles recuarem. Olha, já apanhamos para valer na cidade anterior. Vamos dar um tempo agora, né? Não foi isso. Veja o verso 2. Mas, apesar dos açoites em Filipos, mas, apesar de maltratados e ultrajados, como é do conhecimento de vocês, Tessalonicenses, tivemos ousadia para continuar proclamando o Evangelho, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio aos vergões, em meio aos açoites. O que é isso, irmãos, senão um testemunho vivo que agrada a Deus em meio ao sofrimento? Eles não deixaram de proclamar o Evangelho ali em Tessalônica, apesar do sofrimento. O Senhor usou estas circunstâncias exteriores para a sua glória. As possíveis feridas visíveis em Paulo e Silas, açoitados ilegalmente, é bom que se diga, em Filipos, evidenciaram aos Tessalonicenses que a pregação do Evangelho deve ser motivada pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, abrindo mão de conforto, convicção pautada no amor de Deus e ao próximo. Esta é a primeira característica de um testemunho que agrada a Deus. Mas a partir do verso 3, acompanhe o texto, nós temos uma segunda característica de um testemunho que agrada a Deus. Ela proclama o Evangelho de maneira sincera e verdadeira. Essa é uma característica muito forte. Veja o verso 3. Pois a nossa exortação não procede, preste atenção em 3 palavras-chave, de engano, de impureza e de dolo. O apóstolo deixa claro para os Tessalonicenses que o objetivo deles era tão somente agradar a Deus. Eles não estavam pregando o Evangelho buscando benefício pessoal. Não havia interesse por benefício particular. Se houvesse, eles teriam desistido. Afinal, apanharam na cidade anterior.
O evangelho que eles pregavam não era fruto de uma concepção intelectual apenas, mas sim era acompanhado pela presença viva do Senhor em meio ao sofrimento. Observe que Paulo traça um contraste entre os filósofos populares, cuja pregação muitas vezes era motivada pela busca de benefício pessoal. Por isso, Paulo usa 3 palavras no verso 3 para descrever motivações equivocadas na pregação: engano, impureza e dolo. O engano diz respeito ao erro. Poderia estar alguém totalmente sincero, mas iludido, errado, equivocado. Paulo diz: não, nós não estamos enganados. A segunda palavra é impureza, imundícia. Algumas figuras públicas eram motivadas pela oportunidade que viam, com a fama, notoriedade, e tiravam proveito das mulheres, porque esta palavra impureza diz respeito à impureza sexual. Quem envereda por este caminho da impureza atrai vergonha sobre si mesmo. Paulo então diz: não ao engano, não à impureza. Mas a terceira palavra é dolo, que diz respeito à fraudulência, à maldade. O dolo leva alguém a proferir palavras suaves, com motivações escusas. Paulo e Silas por nenhuma dessas palavras. Não havia engano, não havia e também pureza, não havia maldade, dolo. A ousadia que eles demonstravam e demonstraram ali foi possível tão somente pelo poder de Deus. O caráter deles estava de acordo com as declarações, com a mensagem deles. Essa autenticidade tem poder tremendo no mundo, irmãos. Em um mundo que sente coceiras nos ouvidos de ouvir falar de igrejas que nascem e nascem e nascem, mas o mundo quer ver compromisso daquele que se diz cristão. Paulo chama a responsabilidade e diz: irmãos, vocês são testemunha. Testemunho que agrada a Deus, proclama o Evangelho em meio ao sofrimento. O testemunho que agrada a Deus, proclama o Evangelho de maneira sincera e verdadeira, sem desejos outros. Mas a terceira característica está a partir do verso 4. Vamos observar o texto. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele no Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, em si a Deus, que prova o nosso coração. Olha os versos 5 e 6 também. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Possivelmente, de entre os tessalonicenses, por causa da perseguição, esse fato permitiu a alguns homens facciosos chegar na igreja dos tessalonicenses e denegrir Paulo. Vejam que a partir do verso 4 ele diz: pelo contrário, isto é, deixando agora o lado negativo, eu quero apresentar as razões positivas. Fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho. E nós sabemos que a palavra apóstolo significa enviado. O Senhor enviou Paulo, confiou a ele o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Eis uma vida aberta diante de Deus, irmãos. A
palavra traduzida aqui por aprovados no verso 4, reflete a ideia de um teste, de um exame. O Senhor usou as circunstâncias adversas para colocar à prova a integridade de Paulo, Silas e Timóteo. Como o mundo carece de testemunho assim. Observe no verso 5 que Paulo afirma que o conceito de bajulação objetiva agradar pessoas. Esse não era e nem deve ser fundamento para o nosso testemunho, irmãos. Convicto de suas palavras, Paulo chama Deus por testemunha. Ele faz um juramento aí no versículo 5, acompanhe. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos, e eu chamo Deus por testemunha. Paulo exclui toda e qualquer motivação mundana para o ministério, seja bajulação de pessoas cuja finalidade é inflar o ego, os intuitos gananciosos cuja finalidade é ganhar dinheiro com o Evangelho. Pessoas que foram abençoadas pelo ministério de alguém, geralmente podem ficar ansiosas em querer retribuir, oferecer dinheiro para este ministério, comprar produtos, não é? Isso pode tentar os obreiros a perder o foco. Mas Paulo diz no verso 6, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, Tessalonicenses, nem de outros. A palavra glória é às vezes traduzida por elogios. Na linguagem de hoje, se você tem ela aí, você vai observar, aparece a palavra elogios. Querer glória, elogios, significa buscar, agradar pessoas. Mas Paulo abre o seu coração e diz, o nosso compromisso é agradar o Senhor. E aqueles que vivem assim, estarão satisfeitos em ver em nós esse desejo. Paulo deixa claro que a bajulação humana, o interesse financeiro, não pode fazer parte do ministério, não pode fazer parte do testemunho do cristão. Eles não negociavam a palavra. O testemunho que agrada a Deus proclama o Evangelho em meio ao sofrimento. O testemunho que agrada a Deus proclama o Evangelho de maneira sincera, verdadeira. O testemunho que agrada a Deus proclama o Evangelho sem mercadejar a palavra. Mas a quarta característica nós a encontramos a partir do verso 7. Diz Paulo, embora, preste atenção nesse ponto, pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. A quarta característica de um ministério que procura agradar a Deus, de um testemunho que busca agradar a Deus, é que ele abre mão de direitos. Abre mão. Ganância, imoralidade, engano, bajulação, desejo avarento, não pode ter lugar no testemunho cristão verdadeiro. Paulo, Silas e Timóteo foram motivados pelo desejo de agradar a Deus em tudo que faziam. Eles então abriram mão de direitos de manutenção. Como apóstolo e missionários,
Eles poderiam ter exigido o reconhecimento de seu status, poderiam ter esperado favores monetários e ser tratados com honra especial. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, verso 11, Paulo disse assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as materiais? É um direito bíblico de quem prega o Evangelho, viver o Evangelho. Pastor, pode ser sustentado pela igreja? Pode, deve. Nós o somos. Isso é bíblico. É um direito bíblico de quem prega o Evangelho e viver do Evangelho. 1 Coríntios 9,14, Paulo disse assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, dos recursos oriundos do Evangelho. Isso é bíblico. Porém, Paulo abriu mão desse direito ali entre os Tessalonicenses. Olha o verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Ali, em Tessalônica, Paulo recusou receber qualquer coisa. Os seus motivos, talvez os homens facciosos que o acusariam de ganância. Certamente a sua recusa foi por causa dos inimigos do Evangelho, que tentavam denegrir. Embora sua principal motivação fosse agradar a Deus, nos versos 7 e 8 ele expressou uma motivação adicional. Veja, finalzinho do verso 7, o texto diz: todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, verso 8, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que nos tornastes muito amados de nós. Quando estava preso em Roma, Paulo recebeu a visita de Epafrodito, que foi visitá-lo em nome da igreja dos Filipenses, levando uma oferta para Paulo, e ele aceitou a oferta naquela ocasião. E escreveu uma carta, então, a carta aos Filipenses, agradecendo aqueles irmãos pela oferta, pelo donativo. Percebe? Mas aqui agora ele rejeita. Para Paulo, pregar o Evangelho era muito mais do que um dever. Ele dedicava ao povo o coração, até mesmo o ser inteiro, a sua vida. Veja o profundo afeto do apóstolo evidenciado em favor dos Tessalonicenses. Estou pronto, irmãos, a oferecer a própria vida, se preciso for. Quando estudamos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e vemos dada aos pobres da Judéia, lembram? 2 Coríntios 8. Ali Paulo diz que eles deram não somente oferta, mas deram a si mesmos. Exatamente esse mesmo exemplo aqui, que Paulo abre o coração e diz, eles fizeram. O Evangelho manifesta seu maior poder quando toca o coração, e ao tocar o coração, toca o bolso também. Também. Assim como Paulo e seus companheiros foram tocados pelos Tessalonicenses, eles, por sua vez, também se sentiram tocados das necessidades dos irmãos pobres da Judéia. Mas o ponto aqui a ser enfatizado é que não existia desejo avarento em Paulo e em seus companheiros ao pregar o Evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro testemunho é desprovido de interesse financeiro. Finalmente, irmãos, a última característica que eu quero extrair desta passagem, a partir do verso 9. Acompanhe comigo. Porque
Vos recordais, irmãos, observe a ênfase que é dada, vocês são testemunha, vocês sabem. Ele fala isso o texto inteiro. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus, vós e Deus, sois testemunhas, do modo porque é como pai, antes ele falou de mãe, agora de pai, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A verdadeira pregação que possui o servo verdadeiro do Senhor, desprovida de interesses particulares. Quando Paulo diz que trabalhava ali noite e dia, o grego expressa uma ideia qualitativa e não simplesmente quantitativa real de tempo despendido, embora fosse intenso. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que trabalhava além do chamado do dever para não o sobrecarregar. Ele não queria que nada atrapalhasse seu testemunho entre eles. Dotado de zelo por Deus, de temor a Deus, o apóstolo e seus companheiros trabalhavam sem se tornar um peso para aquela igreja. Esta é a quinta característica de um verdadeiro testemunho. Proclama o Evangelho sem colocar fardo nas pessoas. Ele fazia de tudo para exemplificar a autenticidade. Em meio a um sem dúvidas temos aqui uma poderosa de auto-sacrifício, de abnegação, de altruísmo em prol do reino de Deus. A conduta de Paulo, em todos os aspectos, estava acima de qualquer reprovação. Ele não colocava peso nas pessoas, irmão. E os tessalonicenses, juntamente com Deus, eram testemunhas dos motivos santos dos apóstolos. Veja que no verso 12, Paulo afirma um tríplice objetivo, como de um pai para com seus filhos. Ele diz: exortamos, consolamos e admoestamos. Aí vem o princípio que nós chamamos na teologia: viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o reino e glória. Irmãos, que testemunho maravilhoso temos diante de nós nesta noite, nestes 12 versículos do capítulo 2. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a passagem nos ensina que Paulo abriu o seu coração para revelar a sua verdadeira motivação. Lembre-se que no início eu fiz uma pergunta: qual é a sua motivação no reino de Deus? Qual era a verdadeira motivação do apóstolo? O motivo principal era agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, amar os perdidos, ir em busca dos perdidos. Essas coisas que giram em torno de coisas materiais, dinheiro, poder, status, não pode fazer parte do testemunho do verdadeiro cristão. Mas um segundo motivo, além de buscar agradar a Deus, podemos identificar no ministério de Paulo e seus companheiros em Tessalônica, é que além do amor e da busca de agradar a Deus, ele amava os perdidos. Irmãos, quando nós enviamos missionários, enviamos recursos, é por amor aos perdidos. É para que o desejo que temos
de cultuar como estamos aqui, chegue àqueles que ainda não possuem esse privilégio. Além de desejo de agradar a Deus, mostrando seu amor ao Pai, Paulo revela amor aos Tessalonicenses como um pai aos seus filhos. E Jesus ensinou isso aos apóstolos, a ponto de, em certo momento, Pedro dizer: Senhor, está bom demais aqui, vamos, fecha as portas, vamos armar uma tenda, vamos ficar quietinhos aqui. Jesus diz: não, avancemos, vamos para frente. Irmãos, se a nossa vida na igreja, se o nosso testemunho cristão for baseado no interesse particular, seja ele qual for, ele está equivocado. Ele é pecaminoso. Como aplicação final, ao olhar para este texto, todos nós precisamos examinar as nossas motivações. Qual a minha motivação de estar aqui nessa noite? O que desejo? Deus está mais preocupado com o porquê do que como atuamos na obra de Deus. Guarde essa verdade. Como anda o nosso testemunho? Ele proclama o Evangelho em meio ao sofrimento. Ele proclama o Evangelho de maneira sincera, verdadeira. Ele proclama o Evangelho sem comercializar a palavra. Ele proclama o Evangelho abrindo mão de direitos. Ele proclama o Evangelho sem colocar fardo sobre as pessoas. Assim. Mas não vamos errar essa mensagem, irmãos, dizer que eles não eram super-homens. Eles eram de carne e osso. Eis um livro que ganhei essa semana de uma irmã querida aqui da igreja. O líder de carne e osso. Eles eram assim. A graça que atuava na vida deles é que potencializava o de serem exemplos e modelos, não obstante os seus pecados. É por isso que Paulo dizia: podem me imitar, porque eu imito a Jesus. Quem de nós teria coragem de falar isso, hein? Que responsabilidade! Não somente aqui aos Tessalonicenses, mas aos Coríntios, ele disse isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Irmãos, que o nosso testemunho possa apontar para a graça maravilhosa de Cristo. Que o nosso testemunho possa glorificar a Deus. Isso somente vai acontecer quando colocarmos as nossas motivações corretas, santas e sinceras, a serviço do reino de Cristo. Esta é uma mensagem que nos leva a refletir sobre as nossas motivações. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, ao nos deparar com a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, um espelho que revela a nossa vida, nos sentimos, ó Deus, muito pequenos diante da grandiosidade do Teu Evangelho. Ao olhar para este testemunho pessoal do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo ali em Tessalônica, ó Deus, nós rogamos a Ti que Tu tenhas misericórdias de nós. Que as verdadeiras motivações possam ser aquelas que ocupem a nossa vida, o nosso coração. Que possamos, ó Deus, trabalhar na causa do Senhor, noite e dia, com alegria e singeleza de coração, mas com as motivações corretas. Desvia de nós, ó Deus, toda motivação que não busque a glória do Senhor.
Desvie de nós, ó Deus, toda motivação que busca a bajulação do homem, mas que possamos, ó Deus, compenetrados, buscarmos agradar a Ti em primeiro lugar. E agradando ao Senhor, haveremos também, ó Deus, de ter do nosso lado aqueles que têm o mesmo objetivo de vida. Ó Deus, que todos nós, como Igreja do Senhor, Igreja reunida nesta noite, tenhamos as verdadeiras motivações no serviço santo, na pregação do Teu Evangelho. Aplica na nossa mente, no nosso coração esta palavra, e que ao deixarmos este recinto sagrado, saiamos, ó Deus, com o desejo sincero de servir ao Senhor com desprendimento, com singeleza e alegria de coração, buscando a glória do Teu nome. Afinal, para isso nascemos, para isso vivemos, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém.